Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Karine, eu sou acadêmica do curso de Direito, e nesse vídeo eu vou explicar rapidamente a diferença da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Então, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz estão previstos no artigo 15 do Código Penal. E o arrependimento posterior está previsto no artigo 16 do Código Penal. Bom, primeiramente vamos ler o que diz o artigo e, na sequência, vamos explicar cada um deles. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Então, primeiramente, vamos iniciar pela desistência voluntária. Na desistência voluntária, o agente ele desiste de praticar um delito no qual ele ainda tinha atos executórios a serem praticados. Então, por exemplo, uma pessoa quer matar alguém com tiros. E ela tem uma arma com 5 tiros, ela dispara contra essa pessoa e acerta o ombro e derruba essa pessoa. Ela sabe que, se continuar atirando, irá consumar, né, o seu ato, irá terminar o seu ato. Porém, por algum motivo, ela desiste e não prossegue, né, não prossegue com o delito e não vem a praticar em si o que ela anteriormente previa, que no caso era um assassinato, um homicídio. Nesse caso, é muito importante gravar essa palavra, ainda existiam atos executórios a serem praticados. Entretanto, o agente não quis continuar. Ele desistiu de praticar. Também é possível a desistência voluntária nos crimes omissivos. E o exemplo que a doutrina traz é, por exemplo, uma mãe que quer que seu filho morra e, para isso, então, ela decide que não vai mais dar comida para ele. E quando ela percebe que ele está chegando à falência, né, está chegando em um estado crítico, ela se arrepende e começa a alimentá-lo novamente. Então, é possível, nos crimes omissivos, que seria, por exemplo, eu deixo de dar comida para o meu filho para que ele venha a falecer, mas aí eu desisto, e então cabe sim a desistência voluntária. Nesse caso, para o crime omissivo, se exige uma conduta positiva. Eu deixo de dar alimento ao meu filho, ok? Já o arrependimento eficaz, você também desiste de praticar o delito, mas mais do que isso, você adota medidas, adota providências para evitar que o resultado se produza. O que isso significa? No arrependimento eficaz, você já fez tudo que era possível. Eu já dei todos os tiros, com todos os projéteis que eu tinha dentro da minha arma. Eu já dei todos os tiros que eu previa dar. Porém, a pessoa ainda não morreu. E ela pode vir a morrer, né? Ela está morrendo. Porém, eu me arrependo e adoto todas as medidas possíveis para que esse delito não se consume, para que o resultado naturalístico não ocorra. No arrependimento eficaz, então, um exemplo seria aquela pessoa que coloca veneno na comida de outra pessoa, mas se arrepende e leva ela até o hospital para que seja dado um antídoto, por exemplo, e essa pessoa não venha a falecer. E nesse caso, então, o resultado naturalístico não ocorre. Em ambos os casos, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o resultado naturalístico não pode ocorrer. Mas a diferença entre os dois é que, na desistência voluntária, na desistência voluntária, eu não pratiquei todos os atos executórios que eu tinha para praticar. Já no arrependimento eficaz, todos os meus atos executórios foram praticados, mas eu adoto medidas, providências para impedir a consumação do delito, ok? Então, existem algumas questões que são comuns, né? Então, primeiramente, nós precisamos ter a voluntariedade, e aí é um ponto muito importante que se difere da tentativa, né, de cometer um delito. Na tentativa, como devem se recordar, eu deixo de praticar um delito por circunstâncias alheias à minha vontade. Alguém chega e me impede de praticar o delito, ou alguém se defendeu
e impediu que eu prosseguisse aquele delito. Então, isso é tentativa. É diferente daqui, que é eu não prossegui porque eu não quis. Na tentativa, eu não prossegui porque eu não pude prosseguir, porque não foi possível prosseguir. Aqui, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eu não quis prosseguir, ou eu tomei medidas para evitar que aquilo acontecesse. Então, é necessário o requisito da voluntariedade. Outro requisito muito importante é a eficácia. Então, de nada adianta eu desistir de continuar com os meus atos executórios ou eu tomar medidas, né, para impedir a consumação, se essas medidas, essa continuidade não for efetiva, eficaz. O delito não pode se consumar. Então, não basta eu desistir, não basta eu me arrepender. Precisa que o resultado naturalístico não aconteça. Os motivos para que eu desista, eles são irrelevantes. Daqui a pouco a vítima implorou para que eu não continuasse, para que eu não prosseguisse com o ato, e ótimo, não tem problema por qual é o motivo que eu desisti, desde que tenha sido voluntário e de que tenha eficácia, ótimo. O importante é que eu desista ou me arrependa. E qual que é a consequência, então? Tudo está no artigo. Como a gente pode ver no artigo 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz, só responde pelos atos já praticados. Então, vamos lá. Se o A, anteriormente, no exemplo da desistência voluntária, quer matar o B e no seu revólver ele tem 5 balas. Ele atira contra B no ombro e depois desiste de continuar atirando. Ele, até o momento, então, lesionou o B. Então, ele vai responder pelos atos praticados até então, que no caso é a lesão corporal, seja leve, grave ou gravíssima. E aqui, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, nós temos a incompatibilidade com os delitos culposos. E por quê? Tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, eu quis praticar um delito e me arrependi ou desisti de continuar. No delito culposo, eu não havia planejado cometer aquele delito. Então, se eu não havia planejado cometer, não há como eu desistir ou me arrepender. Então, é incompatível com os delitos culposos, ok? Agora, vamos falar do arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Nesse caso aqui, nós temos um sujeito que pratica um delito, prestem atenção no requisito importantíssimo, sem violência ou grave ameaça, e esse agente restitui a coisa, né, que eventualmente tenha sido objeto do crime, ou repara o dano provocado por ele, voluntariamente, e até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, percebam que são requisitos cumulativos e, bom, primeiramente, natureza do crime. É um crime sem violência ou grave ameaça. A gente já entende que aqui um roubo, um homicídio, não vai caber arrependimento posterior, por lógica. Então, nesse caso aqui, nós temos um delito sem violência ou grave ameaça. Anotem aí, é importante esse requisito. Reparação do dano ou restituição da coisa. Reparação do dano ou restituição da coisa de forma voluntária, de forma pessoal e integral, em que pese já ter sido concedida reduções de pena quando a restituição não foi integral, mas a regra é que a restituição seja integral. Então, a pessoa voluntariamente, de forma pessoal e integralmente restitui o bem ou repara o dano, ok? E um outro requisito importante é o limite temporal. Percebam que, se eu me arrepender, mas não reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, denúncia no caso das ações públicas e da queixa nas ações privadas, de nada adianta, porque nesse caso aqui eu preciso que seja anterior à denúncia ou à queixa, ok? Aí uma pergunta que pode surgir eventualmente, e se a vítima não aceitar a restituição ou devolução?
Não importa, desde que a pessoa cumpra os requisitos da natureza do crime, repare o dano, restitua a coisa e observe o limite temporal, ela terá direito ao quê? Diminuição da pena. Então, vamos perceber aqui. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, nós temos a exclusão da tipicidade para aquele delito e a responsabilização pelos atos praticados até então. No arrependimento posterior, nós temos uma diminuição de pena. Aqui, ó, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, enquanto na desistência voluntária e arrependimento eficaz a gente exclui a tipicidade, aqui nós temos apenas uma diminuição de pena. Diferença importantíssima, importantíssima, e são coisas que podem ser cobradas aí em concursos. Então, agora, resumidamente, vamos ver, né, uma linha temporal. Aqui nós temos o início, né, da execução do crime, aqui um erro de português, mas o início da execução do crime, no qual pode ocorrer a desistência voluntária. Então, entre o início da execução do crime e o fim dos atos executórios, pode ocorrer somente a desistência voluntária. Entre o fim dos atos executórios e até a consumação do delito, pode haver, então, o arrependimento eficaz. E após a consumação do crime e anteriormente ao recebimento da denúncia ou da queixa, é possível o arrependimento posterior. Então, vejamos, a desistência voluntária é quando ainda há atos possíveis a serem praticados, mas eu desisto de praticá-los. O arrependimento eficaz é quando eu já pratiquei todos os atos, mas eu tomo medidas para que o meu delito não se consume. E o arrependimento posterior é no caso dos crimes sem violência ou grave ameaça, onde o sujeito repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Lembrando que todos esses casos nós precisamos da voluntariedade do agente, senão não se caracteriza nenhuma dessas previsões, certo? Então, a principal diferença: desistência voluntária e arrependimento eficaz, exclusão da tipicidade; arrependimento posterior, diminuição da pena. Desistência voluntária e arrependimento eficaz responde pelos atos praticados até então. Então, agradeço muito, só lembrando que essa é uma explicação bem breve, conforme o que eu aprendi no decorrer da faculdade. Eu não sou professora, eu sou acadêmica do curso, e gravei o vídeo com o intuito de, quem sabe, auxiliar alguém nos estudos. Muito obrigada.